Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Bortolanda, do projeto Formei e Gravei, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre imigração italiana. Durante a minha graduação de História, eu fiz iniciação científica durante 3 anos com a professora Maíra Inês Vendrame, e o assunto era imigração italiana. Meu TCC também foi sobre esse assunto, então eu tenho um carinho imenso para falar sobre ele. Vou fazer vários episódios porque esse assunto é bem grande, tem muita informação, então vou fazer em episódios. O primeiro episódio, que é esse, eu vou falar sobre as condições da Itália e do Brasil na época da imigração italiana. A Itália, no período que se inicia essa imigração italiana, então, sofria por problemas socioculturais e econômicos. Como assim? Era muita gente para pouco espaço, não tinha emprego para todo mundo, o pessoal da área rural não conseguia mais se manter porque tinham famílias numerosas e uma quantidade de terra pequena, então era insustentável viver na Itália no período de 1960. Além disso, eles estavam vivendo então o que se chama que é a unificação da Itália. Foram 20 anos de luta para se ter uma nação, né? Eles não tinham aquela coisa de ser italiano, eram regiões, eram culturas diferentes, línguas diferentes, não se tinha então esse contexto de um país, né, de uma nação. Eram vários estados que se autocomandavam e que características diferentes uns dos outros, não se tinha essa identidade nacional. Foi só lá em 1870, então, que se conquista a unificação da Itália, que a Itália então passa a ser um país como um todo, uma nação. O período entre 1860 e 1920 é chamada da Grande Imigração. Foram mais de 7 milhões de imigrantes italianos que saíram então da Itália. Essa população rural da Itália, então, tenta ir para a cidade para conseguir emprego, mas mesmo assim não consegue, porque não tinha espaço para todos, como eu falei. Por esse motivo, a imigração italiana ela era facilitada pelo governo local, ou seja, para eles era benéfico que as pessoas emigrassem para outros países, assim diminuindo a quantidade de população e podendo então ter chances de trabalho, de sustentar o resto da população que ficava. Além do mais, essas populações que emigravam, essas famílias que emigravam, segundo o pensamento do governo italiano, elas estariam então mandando dinheiro e ajuda para essa população italiana que ficava, né? Então, ou seja, os parentes que ficavam na Itália. Deveria ser assim, né? Então, o governo italiano via essa emigração italiana para outro país como algo benéfico e propício para o Estado, né? Para o governo italiano. O que esse governo italiano queria, né? Ele queria, então, não uma imigração de indivíduos, mas uma imigração de famílias, certo? E a gente vai entender por que disso também, porque o Brasil também tinha esse interesse numa imigração familiar e numa imigração individual. O Brasil, então. No final do século XIX, a gente encontra muitos projetos de leis abolicionistas. Estamos num Brasil república, onde a pressão para se ter uma abolição da escravatura estava bem grande. A gente tinha, então, no Brasil, o café como a maior fonte econômica do país. Então, esses africanos escravizados, eles trabalhavam nesses campos de café. Contudo, com essa pressão, né, surgindo de muitos projetos abolicionistas, o governo não vai mais conseguir, então, abafar, né, essas questões, contornar, e vai se ter, então, a abolição da escravatura. Contudo, como se precisava de pessoas para trabalhar, já se vinha falando antes, né, entre políticos, pensadores, intelectuais e os próprios fazendeiros, vinha se falando uma hipótese de substituição dessa mão de obra escrava. A maioria desses intelectuais preferia que fossem pessoas brancas, né, da Europa, para assim também aproveitar e construir uma sociedade civilizada. Contudo, tinha uma minoria, tinha uma pequena parte de intelectuais que dizia que não, poxa, a gente já tem africanos aqui, então vamos popular, né, vamos dar trabalho assalariado para eles e vamos popular, né, o Brasil, que eles queriam civilizar, poderia ser com essa população negra. Contudo, como eles queriam embranquecer a população, né, eles preferiram então trazer europeus, porque segundo eles somente essa população europeia poderia então criar uma civilização
moderna. Então, o governo brasileiro também queria, né, financiava essa imigração para o Brasil. O que eles faziam? Esse incentivo que eles davam era também para servir famílias e não um indivíduo sozinho, porque eles queriam, né, criar essa civilização no Brasil, né, povoar o Brasil. Então, para eles era melhor incentivar essa imigração, essa imigração de família, né, numerosas principalmente. O que o governo do Brasil então fazia? Eles faziam panfletos para, né, junto com o governo italiano para divulgar, né, os benefícios de estar emigrando, né. Eles pagavam então essa passagem, né, de navio para os imigrantes italianos virem até o Brasil. Normalmente a passagem que era paga era a da terceira classe, né? O navio ele tinha uma divisão e o porão, então, era a terceira classe onde ficava a maioria das pessoas. Era um lugar escuro, úmido, frio, não tinha a ventilação, era super lotado, então era propício, né, para ter essas doenças contagiosas. Como é que chegava até a população italiana a ideia de estar emigrando para outro país, né? Lá na Itália tinham então os agentes de imigração. Eles, né, traziam essa ideia para as pessoas do campo, né, para mais longe, juntavam uma população, então para vender, né, essas passagens e em seguida levá-los então até o ponto de embarque. Como a maioria morava longe, a forma de locomoção era muito diferente da que a gente tem hoje em dia. Eles saíam de suas casas, muitas vezes de carroça, de a pé, faziam um trajeto, depois pegavam a ferrovia para chegar então nesses portos de navegação. Contudo, muitos deles chegavam antes, ou então tinha algum documento que não batia, eles tinham que ficar esperando a próxima embarcação para resolver isso. E eles tinham que ficar, né, nessas cidades onde que o porto era localizado. Muitas pessoas então abriram suas casas para estar alojando esses imigrantes, contudo eles cobravam, né? Então eles tinham que ficar às vezes meses nessas cidades até conseguir então embarcar. Então a viagem não era só a da saída da Itália até o Brasil, mas sim tinha toda essa viagem antes. Os portos mais conhecidos da Itália, então, eram de Gênova e o de Nápoles. Quando eles chegavam no Brasil, a gente tinha, então, o Porto de Santos e o do Rio de Janeiro. Tá? Dependendo do qual tu ia, lá tu ia te alojar por um tempo, até saber em que localidade do Brasil você estaria destinado. Então, é isso, pessoal. Esse episódio é mais como que começa toda a questão. No próximo episódio, então, eu vou falar um pouco mais sobre a navegação e sobre o momento em que eles chegam no Brasil e são destinados a vários locais diferentes do Brasil. É isso, um grande abraço!